Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo João, capítulo 21, e vamos ler daqui 2 versículos, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações de um modo vivo, vem nos despertar para a Tua vontade soberana, e que o Teu nome em nossas vidas seja em tudo glorificado, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria hoje meditar um pouco sobre tudo aquilo que tem nos sucedido nos últimos tempos. E logo de início queria fazer uma afirmação e dizer que em tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nada que nos sucede por pura obra do acaso, mas o Senhor sempre tem propósito em todas as coisas. E eu queria exortá-los a deixarem de vigiar a vida dos outros e cuidarem da sua própria vida. É impressionante como nós somos rápidos no gatilho para emitir opiniões sobre a vida dos outros. Há 2 coisas aqui no texto que chamam a nossa atenção de modo particular. Primeira, a preocupação de Pedro em querer saber do que sucederia a João, não porque realmente estivesse se importando com ele, mas talvez por pura especulação ou curiosidade. Algo que tem acontecido com a maioria esmagadora de nós. Possivelmente ele esquecera que o Senhor conhece as intenções do nosso coração, e antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Em segundo lugar, a resposta confrontadora dada por Jesus a Pedro repercute na vida de todos os curiosos de todas as épocas. E é preciso que nós paremos um pouco para nos examinarmos a nós mesmos. É impressionante como nós temos uma facilidade tão grande de especular a respeito da vida do outro, e temos uma dificuldade tão grande de examinarmos-nos a nós mesmos. E eu queria trazer algumas considerações, pelo menos 3 considerações a respeito desse assunto. Primeira, gosto particularmente da resposta dada pelo Senhor Jesus a Pedro em relação a João. Interessante ler todo o relato para uma melhor compreensão da questão. O texto todo mostra a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois da ressurreição. Logo em seguida da pescaria que os discípulos apanharam 153 grandes peixes, número simbólico que representava a totalidade das nações conhecidas na época. Aquela pescaria apontava para o fato da necessidade de pescarmos os que são do Senhor em todas as nações.
Em segundo lugar, Pedro é interrogado pelo Senhor. Ele liderava o colegiado apostólico e o Senhor o confronta para saber se verdadeiramente ele o amava. O diálogo é cheio de significado, inclusive Jesus, depois de mencionar de maneira cifrada o gênero de morte com o qual ele glorificaria o Senhor, acrescenta: segue-me. Quando Pedro se volta, percebe que João os estava seguindo. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. E é este o ponto de partida para a nossa meditação de hoje. Como somos parecidos com Pedro? Há uma curiosidade patológica na maioria absoluta de nós. Não que nos importemos verdadeiramente com determinadas pessoas, mas há sempre um querer saber o porquê. Não é da nossa conta. Ajude no que for preciso, estenda a mão no que for necessário, mas contenha-se na sua curiosidade. Se aquela pessoa quiser partilhar conosco algumas coisas relativas às suas vidas, tudo bem. Mas se não quiser, fique na sua. Cuide da sua própria vida. Ore por aquela pessoa. Ore, ore e ore. É tudo que nós precisamos fazer em relação ao outro. O mais o Senhor fará. Em terceiro lugar, o Senhor não nos comissionou para sermos fiscais ou auditores da vida ou do ministério dos irmãos. O Senhor deseja que façamos a nossa parte, que cuidemos do que nos foi confiado. Não é da nossa conta se os outros fazem bem ou mal. Todos, indistintamente, daremos contas de nós mesmos a Deus. Naqueles dias, a partir do que fora dito por Jesus e presenciado apenas por Pedro e João, surgiu o boato de que João não morreria. Jesus não disse isso em nenhum momento. Assim nós imaginamos que um dos dois espalhou aquele boato, aquela fofoca. Quantas vezes vemos isso acontecer em nosso meio? Palavras mal interpretadas que se tornam voz corrente. Cuidado com aquilo que você afirma, cuidado com aquilo que você apregoa. Preste atenção àquilo que o Senhor ministra aos nossos corações, especialmente no dia de hoje, em nome de Jesus. O que nós podemos aprender nessa brevíssima meditação do dia de hoje? Primeira coisa, deveríamos prestar mais atenção ao desempenho espiritual de uma vida, a nossa própria. Como tem sido difícil as pessoas se enxergarem. Isso me faz lembrar minha mãe, que costumava fazer sempre essa pergunta: você não se enxerga, não? Vivemos em um tempo de grandes escândalos nos meios eclesiásticos. O apóstolo Paulo aconselha: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Todos nós que estamos do lado de cada eternidade precisamos de consertos, de transformações. Do contrário, não estaríamos mais aqui. E se estamos, é porque precisamos que a obra seja completada em nós. Em segundo lugar, aí lembrando outra vez da minha mãe, ela costumava usar uma advertência muito comum aos antigos, que dizia assim: cuidado na vida, não na dos outros, na sua própria.
Será que nós temos cuidado da nossa vida? Será que nós temos investido no nosso crescimento espiritual? Ou estamos tão preocupados com a vida do outro que não temos tempo de olhar os consertos necessários que precisam ser feitos na nossa própria vida? E por último, atentemos para o que fora dito a Pedro por Jesus, que também serve para nós. Diz o Senhor a cada um de nós: o que lhe importa o outro? Siga-me você. O outro, na perspectiva do que está fazendo de certo ou errado, é assunto de Deus, não nosso. E eu quero repetir mais uma vez: não somos fiscais nem auditores da vida do nosso irmão. Se ele vem a nós nos perguntar algo, respondamos com sinceridade. Mas se isso não aconteceu, é como dizem os mais jovens: fique na sua e entregue aquela pessoa ao Senhor. Deixe que o Senhor invista, transforme, restaure o que precisa ser restaurado. O mais, nós só podemos orar. Orar, orar e orar. O resto é com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora, para todo o sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe ricamente.